Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre soma e diferença de cubos, né? Um outro caso de fatoração que nós temos aí, que aparece bastante no oitavo ano, do ensino médio em diante. Galera, o que vem a ser soma de cubos? Soma de cubos é o cubo de alguém mais o cubo de um outro alguém. E a diferença de cubos é exatamente o cubo de um número, né, de alguém, menos o cubo de um outro alguém. Beleza? Vamos à fatoração. Vamos pegar o primeiro caso aqui, que é a ao cubo mais b ao cubo. A fatoração em si, né? Nós vamos ter duas parcelas, né? A primeira vai ser a mais b. Então, note que a primeira parcela, o primeiro fator aqui multiplicativo, é fácil da gente observar. Tem a ao cubo mais b ao cubo, a mais b. Já coloca isso. Isso vezes a parênteses, o quadrado do primeiro. Aqui não é mais? Então aqui vai ser menos. Menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pessoal, nesse vídeo eu vou só apresentar a fórmula, tá? É claro que tem uma demonstração matemática dessa fatoração. Inclusive a gente consegue obter essa fatoração através do cubo da soma de dois termos. Mas como essa demonstração vai fazer o vídeo ficar um pouco extenso, então eu vou apresentar apenas a fatoração em si, tá ok? Então, notem isso, ó. Você tem o sinal de mais aqui, aqui você vai ter um sinal de mais no primeiro fator multiplicativo e nesse segundo fator, na segunda parcela aqui, você vai ter um sinal de menos. Tá ok, gente? Quando a gente for ver a diferença de cubos, vai ser tudo isso ao contrário. Aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. Mas vamos fazer então alguns exemplos de soma de cubos. Pessoal, é muito comum aparecer para você, num exercício, numa prova, por exemplo, x ao cubo mais 64. E aí às vezes o aluno fica se perguntando, mas o que vem a ser isso? Será que isso é uma fatoração de soma de cubos? Será que não é? Bom, você precisa verificar o seguinte. Se esse 64 que está aqui na tela, se isso aqui pode ser escrito como o cubo de alguém. E na hora que a gente fatora o 64, a gente percebe que sim. Por quê? O 64 nada mais é do que 4 elevado a 3. Então, a gente coloca, né, x ao cubo mais 4 elevado ao cubo. Ou seja, nós temos de fato aqui, né, gente, configurado uma soma de cubos. E aí, nós vamos, a partir daí, fazer essa fatoração. Então, note que o x ele faz o papel do meu A e o 4 faz o papel do meu B, ali na fórmula, né, na fatoração. Então, vamos colocar aqui, ó. Nós vamos ter x mais 4, essa é o primeiro fator que aparece aqui, isso vezes o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo, que é x vezes 4, mais o quadrado do segundo. Cuidado, gente, que isso aqui parece, né, com o quadrado da diferença, né? Mas não é, porque teria que ter menos 2ab aqui, mas não é o que acontece. Então toma cuidado que essa expressão ela é típica da soma de cubos. Tá ok, gente? Então vamos lá. Eu vou ter x mais 4 que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 16. E pronto, gente. Está fatorado aí o primeiro caso, o primeiro exemplo. Chegou aqui, acabou, tá, gente? Não precisa fazer mais nada. A fatoração já está concluída. Vamos dar uma olhada no exemplo 2, em que nós temos aqui, ó, 27v ao cubo mais 125k elevado ao cubo. Pessoal, aqui também costuma às vezes ocorrer alguns erros. Por quê? Muita gente pensa que somente o v está elevado ao cubo. Mas notem que o 27 também é o cubo de alguém.
Então você tem que levar isso em consideração na hora de fazer a fatoração. Da mesma maneira que o 125 também é o cubo de alguém. Então você também precisa levar isso em consideração. De modo que 27v ao cubo vai ser 3v elevado ao cubo mais 125k ao cubo, que é 5k, tudo isso elevado ao cubo. Então percebam isso, tá, gente? 3v elevado ao cubo dá 27v ao cubo, 5k, tudo isso elevado ao cubo dá 125k ao cubo. Pois então vamos lá. Sabendo agora que o 3v faz o papel do meu A e o 5k faz o papel do meu B, então na primeira parcela eu vou ter 3v mais 5k multiplicado. Agora vamos lá, quadrado do primeiro. Eu vou colocar até um colchetes aqui, gente, porque eu vou ter que colocar um parênteses na hora de fazer. Ó. Quadrado do primeiro, 3v ao quadrado, menos o primeiro, que é 3v, vezes o segundo, que é 5k, mais o quadrado do segundo, 5k, tudo isso ao quadrado, tá ok, gente? Pronto, ó. Agora é só prosseguir, ó, e nós vamos ter 3v mais 5k, que multiplica 9v ao quadrado, menos 15vk, mais 25k ao quadrado. Tá ok, gente? Prosseguindo, né, gente? Então, nós vamos ter aqui a forma fatorada, 3v mais 5k, que multiplica 9v ao quadrado menos 15vk mais 25k ao quadrado. Pronto, chegou aqui, acabou. A fatoração está feita. Beleza, pessoal? Então, tá aí dois exemplos simples para a gente poder entender a soma de cubos no caso. Vamos agora olhar a diferença de cubos. Então, vou descer aqui um pouco a tela e vamos para diferença de cubos. Pessoal, muito simples também, tá? Nós temos a ao cubo menos b ao cubo. Nós vamos ter no primeiro fator, né, a menos b, que multiplica. Agora o segundo parênteses, né? Quadrado do primeiro, aqui é menos, né? Então vai ficar mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E pronto, nós temos aqui a fatoração configurada. Notem que a estrutura é a mesma, os termos são os mesmos, tá? E aí é interessante observar que, como aqui é menos, é diferença de cubos, aqui apareceu um menos no primeiro parênteses, e no segundo parênteses, na segunda parcela, já apareceu o mais. São só essas observações que nós temos que fazer em relação ao jogo de sinal. Fora isso, gente, é tranquilo, tá? É só aplicar mesmo a fatoração. Vamos dar uma olhada, gente, então, nesse primeiro exemplo aqui. Y ao cubo menos 216. Y ao cubo, gente, nada mais é do que o próprio y ao cubo, né? O cubo do y menos o cubo do 6. 6 ao cubo dá 216. Bom, então o y faz o papel do meu A e o 6 faz o papel do meu B. E aí vamos lá, né, gente? Ó, nós vamos ter y menos 6, que multiplica quadrado do primeiro, ou seja, y ao quadrado, mais y vezes 6, mais 6 ao quadrado. Ok? Prosseguindo, nós vamos ter y menos 6, que multiplica y ao quadrado, mais 6y, mais 36. Ok, gente? Então, com isso, a gente chega à fatoração, à forma fatorada da diferença desses cubos, do cubo do y e o cubo do 6. Chegou aqui, gente, acabou. Não tem mais nada para fazer. Vamos dar uma olhada agora, gente, no exemplo 2.
Bom, o exemplo 2 eu coloquei aqui com uma fraçãozinha para a gente poder dar uma olhada. Note, gente, que x ao cubo é o cubo de x e 64 também é o cubo de alguém. Então, nós vamos ter o quê? Que x ao cubo sobre 64, na verdade, é quem? É x ao cubo sobre 4 ao cubo. E isso menos 512, que é 8 ao cubo. Prosseguindo, gente, se a gente ajeitar aqui, observar a propriedade de potência na fração, a gente tem que essa expressão que nós temos aqui, essa diferença de cubos, nada mais é do que x sobre 4, tudo isso elevado ao cubo, menos 8 ao cubo. E aí, gente, vamos aplicar aqui a fatoração. Lembrando que o x sobre 4 faz o papel do meu A e o 8 faz o papel do meu B. Aplicando, gente, na fórmula, na fatoração, nós vamos ter o quê? X sobre 4 menos 8. Essa é a primeira parcela, o primeiro parêntese que aparece ali. Multiplicado, vou colocar um colchetes aqui. Multiplicado por quadrado do primeiro, que vai ser x sobre 4, tudo isso ao quadrado, mais 2 vezes x sobre 4 vezes 8. Então, aqui x sobre 4 vezes 8, mais o 8 ao quadrado. Fecha colchetes. E agora a gente só vai mesmo simplificar as contas. Vou descer um pouco aqui a imagem. Então, galera, nós vamos ter o quê? X sobre 4 menos 8, que multiplica. Aí aqui eu vou voltar para o parênteses, porque eu já vou resolver aqui. Vai ficar x ao quadrado sobre 16, mais 2 vezes 8 vai dar 16, vezes x, 16x. Sobre 4, isso vai ficar 4x, mais 64. E pronto, gente. A gente termina com isso a fatoração da diferença entre esses cubos. Tá ok, gente? Então tá aí, ó, 2 exemplos de cada caso para que vocês possam aí estar estudando e aos poucos ir melhorando e aprendendo de fato a matéria. Tá ok, gente? Então, muito obrigado pela atenção e um forte abraço.